ZYU 646, canal 200, Rádio Nova Alvorada FM 87,9 MHz. Música, informação, prestação de serviço, entretenimento e muito mais. Supervisão geral, João Miguel. Rádio Nova Alvorada FM 87,9 MHz. Parapuã, Estado de São Paulo. Nova Alvorada FM, a nossa rádio. A nossa rádio. São 10h06 agora. Todo mundo ligado na melhor FM. Rádio Nova Alvorada FM 87,9 MHz. Parapuã, Estado de São Paulo. Um show de rádio. Gente, agora são 10h06. Em 10h06, a programação da Nova Alvorada FM. O rádio é carinho, é emoção, o rádio é amizade. O rádio também é companheirismo. E o rádio é um momento, é o meio único e exclusivo onde você consegue recordar, matar saudades e também rever grandes amigos. Nós temos aqui um quadro em todas as quartas-feiras onde a gente recebe personas de nossa cidade que são expressão não só aqui para a nossa cidade, mas também a nível nacional e até internacional. Nós tínhamos uma entrevista marcada com esse grande amigo, colega, jogador, o Ederson ontem, mas por questão de agenda, o Ederson não pôde estar e nós anunciamos que ele estaria hoje aqui no programa. E aqui está o Ederson em carne e osso. Bom dia, Ederson, seja bem-vindo. Bom dia, Máximo. Bom dia a todos os ouvintes parapuenses. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso estar realmente dividindo esse momento com você e em nome do nosso diretor João Miguel, queremos agradecer esse momento tão especial e por você ter tirado esses minutos na sua agenda para estar aqui conosco. Nós compreendemos que a sua correria no dia a dia é muito grande. E para nós, mais feliz ainda em saber que você é um conterrâneo da nossa linda Parapuã e essa expressão a nível nacional e internacional. Nós vamos começar agora o nosso bate-papo. Eu sempre falo nas entrevistas que eu não costumo fazer entrevistas, né? Bate-papo, porque entrevista é quem procura emprego, né, Ederson? Ô, Ederson, eu gostaria que você comentasse, assim, de início, qual foi o momento mais marcante, assim, da sua carreira como jogador? Como é que tudo isso iniciou na sua vida? Tem alguém na família que também gosta do esporte? Ou você se inspirou em alguém? Como é que foi isso na sua vida? Bem-vindo aí. Obrigado, Máximo. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né? Agradeço ao João, a você. É um prazer estar aqui com você, né? Pedir desculpa porque ontem, hoje em dia, eu tenho um sítio aqui em Oswaldo Cruz e ontem eu tive que manusear um gado. Hoje eu trabalho com isso, né? Então, a gente teve que fazer essa pequena alteração, mas hoje eu estou aqui com muito prazer para fazer esse bate-papo aí. Então, o meu início, assim, foi aqui em Parapuã. Eu nasci aqui, né? Sou nascido aqui em Parapuã. E eu comecei a me apaixonar pelo futebol em 1994, quando eu vi a seleção ser campeã do mundo. Ali eu coloquei na cabeça que meu sonho, meu objetivo seria ser jogador de futebol, né? Muito bem. E aí eu comecei a ir na escolinha de futebol. Meu primeiro treinador foi o professor Robertinho, Olha. a quem eu sou grato até hoje. Porque assim, me ensinava não só como ser um jogador de futebol, mas também como ser um bom ser humano. Então, assim, hoje eu sou muito grato, sempre fui muito grato ao Robertinho, né? Sempre demonstrei isso. Inclusive, hoje o Robertinho continua com a escolinha dele, né? Sim. A fábrica de craques aqui de Parapuã. Legal. E às vezes eu vou lá também para estar acompanhando esse projeto maravilhoso que ele faz. E servir de inspiração também para a turma, ué. Isso. Você é uma inspiração. Com certeza, eu percebo assim, quando eu tô lá, a criançada, né, gosta muito, sempre vem me cumprimentar, querer conversar comigo. Muito e bem. tirar uma foto, pedir um autógrafo. Então, acredito que assim, ser um espelho para crianças é muito bom, é muito gratificante também. Então, eu tive esse meu início com o professor Robertinho, aí depois o Robertinho acabou saindo e entrou no lugar dele o professor Priá, que também me ensinou muito, né? O nosso querido Priá, saudoso Priá. Saudoso. E assim, eu acabei assim me destacando aqui na região, né, em Parapuã, nos torneios e campeonatos aqui da região. E logo com 12 anos, uma escolinha de Marília, né, ficou sabendo aqui
que tinham um pequeno talento aqui na cidade de Parapuã, e vieram aqui conversar com o Preá na época para saber se eu poderia estar indo começar a jogar lá em Marília. E com 12 anos eu comecei já todo final de semana ir em Marília, jogava e voltava. E então esse foi meu início. Aí depois lá no Expressinho Santa Fé de Marília, do professor Wilson Scioli, a gente ganhou muitos torneios lá com o Expressinho, né? A gente ganhou muitos campeonatos lá em Marília e torneios também internacionais, né? Eu me lembro assim de participações nossas em torneios onde tinha grandes clubes, e nós, como uma escolinha, sem treinar, a gente conseguia bater de frente e até ganhar desses clubes que treinavam todos os dias, né? Nós formamos ali um time muito bom lá no Expressinho Santa Fé. E dali depois o RS Futebol Clube do Paulo César Carpegiani veio fazer uma observação, né, de jogadores, e eu fui selecionado. E então eu com 15 anos, né, eu fiz um teste no Palmeiras também. Eu sou palmeirense, sempre fui, e passei nesse teste para ir para o Palmeiras, né? Mas na época o Palmeiras não tinha alojamento para a categoria de base de 15 anos. Então eu fiquei ainda no Marília, no Expressinho, né, de Marília, até os 16. E foi nesse meio tempo aí que surgiu a proposta do RS Futebol Clube, né, do Carpegiani, que veio com uma proposta assim muito mais interessante do ponto de vista de projeto de carreira. Muito né? bem. Enquanto no Palmeiras era um grande clube, uma grande instituição, o meu time do coração, mas não tinha naquela época um projeto específico assim para os meninos da base, né? Então eu senti ali naquela época, e inclusive o professor Wilson, o professor Priá também me aconselharam que pelo projeto era melhor eu escolher naquele momento ir para um clube que tinha um projeto de carreira, um projeto de continuar a estudar, né? E foi por isso que eu decidi ali ir para o RS Futebol Clube e não para o Palmeiras, que apesar de ser meu time de coração, né, eu fiz essa opção e acredito que foi muito bom para a minha carreira, porque lá no RS eu me desenvolvi muito e tive muito mais oportunidades. O Ederson, então você está também nos passando que, apesar do talento que Deus te deu, é de suma importância aquele talentoso que está nos ouvindo agora ter os seus mentores. No seu caso, você teve 2 mentores aí que te auxiliaram para que você continuasse a sua jornada, mas com os pés no chão. Com certeza. Eu dou muito valor às pessoas que dão bons conselhos, né? Aos professores, aos pais, aos treinadores. Sempre fui um garoto assim de ouvir muito, né? E também muito determinado. O que o professor pedia para mim fazer, eu procurava seguir à risca, né? Para me aprimorar, porque eu sabia que era para o meu bem. Sim. E eu acho que isso sempre trouxe muito resultado para mim. Falando de resultado, você não chegou onde você chegou à toa. Ou seja, aquele que quer chegar a ter resultados na vida, não só no esporte, ele precisa fazer exatamente o que você disse. Ter foco, determinação, persistência e seguir exatamente aquilo que os seus treinadores estão passando. Isso é questão, você atribui isso em você, é humildade, é a forma como você foi criado no berço ali com a sua mãe e tal. Como é que foi isso aí, esse ponto aí? Olha, eu acredito muito no talento, tá? Com certeza, para a gente atingir um êxito na vida, a gente tem que ter o talento para alguma coisa. Mas o talento, ele não é nada sem dedicação, esforço, compromisso, determinação. Eu sempre ouvi isso dos meus professores, dos meus treinadores, e sempre levei isso muito a sério, sabe? Porque eu vi, assim, ao longo da minha trajetória, eu vi muitos talentos sendo desperdiçados por falta desse comprometimento. Né? E eu tinha uma vontade imensa de ser jogador de futebol e queria fazer de tudo para atingir esse meu objetivo. Então eu sabia que esse era o caminho, né? Às vezes assim, meu irmão, o Tiquinho, né? Ele sempre brinca comigo, brinca com os amigos, falando que eu era um talento assim fora de série, né? Um fenômeno. Mas assim, dentro de mim eu sei que assim, eu tinha o talento, sim, com certeza. Mas o que eu mais tinha era determinação, foco. Eu era muito determinado. Sim. Eu gostava muito de treinar, de me aprimorar, de melhorar. E sou assim até hoje, em tudo que eu faço. Então,
acredito que isso me ajudou muito a chegar nos meus objetivos. Mas teve um momento da sua vida, em 2003, que a coisa deu uma guinada assim que foi espetacular, né? E aí você continuou mantendo ali os pés no chão, porque dependendo das circunstâncias, algum tipo de glamour pode atrapalhar o desenvolvimento, mas você se manteve firme ali em 2003. Como é que foi isso? Em 2023. 2003, perdão, no Mundial do Sub-17. Então, nessa época eu já estava jogando no RS Futebol Clube. Isso. Né? Eu tinha 17 anos e já era profissional. No RS eu jogava no profissional, nos juniores. E como eu tinha idade, eu jogava até no juvenil, às vezes. E eu tive a oportunidade de ser convocado, né, pela seleção brasileira. Eu me lembro, nós jogamos um torneio em Santa Catarina com o RS e o treinador da seleção Sub-17 estava observando esse torneio. Né? A gente foi muito bem no torneio e logo depois desse torneio chegou a convocação. E foi uma surpresa, assim, porque eu sabia, a gente soube que o treinador da seleção estava lá, olhando vários jogadores de vários clubes diferentes, né? Mas, assim, era meio que impossível pensar que um treinador iria chamar para a seleção um jogador de um clube novo, desconhecido, né? Então, quando chegou a lista lá, né, você via os jogadores, o nome dos jogadores e na frente vê o nome do clube, né? Então, tinha jogador do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Inter, Grêmio. Aí tinha lá Ederson, RS Futebol Clube. Todo mundo, assim, ficou muito surpreso, mas, assim, todo mundo, uma felicidade muito grande. Foi um momento assim que eu nunca vou esquecer, né? Minha primeira convocação e para a seleção Sub-17. E aí a gente fazia períodos assim de semanas de treino, né? E a cada semana que eu ia, toda semana, depois que eu voltava, eu ficava esperando uma nova convocação, né? Então, depois da minha primeira convocação, em todas as convocações eu sempre fui convocado, né? Até chegar às competições, né? Em que a gente participou do Sul-Americano, na Bolívia, e a gente foi classificado em segundo lugar, né, vice-campeão sul-americano, para ir para o Mundial. E lá no Mundial na Finlândia, em 2003, nós tivemos assim uma campanha impecável. Nosso time era um grupo muito bom e conseguimos ser campeão do mundo, sub-17. Então, acho que essa vitrine, jogar com a seleção, ser campeão do mundo sub-17, ao mesmo tempo ela é assim uma oportunidade imensa para um garoto que está começando, mas também pode ser, se o garoto não tiver os pés no chão, manter a cabeça no lugar, pode ser algo pejorativo. E eu lembro muito bem, em algumas palestras, o treinador da seleção brasileira, Marcos Paquetá, ele falava abertamente para nós: olha, vocês têm que manter o pé no chão. A seleção brasileira sub-17 ela é considerada o cemitério de jogadores. Porque muitos jogadores se destacam aqui na Sub-17, mas não conseguem depois fazer uma carreira impecável, porque às vezes sobe para a cabeça, às vezes pensa que já chegou, quando na realidade só está começando. E eu guardei isso na minha cabeça, cara, e levei para o resto da minha vida. E assim, você mencionou antes sobre a humildade, né? Com certeza, acho que isso vem de berço, eu aprendi com a minha mãe, ser humilde. Ela é uma pessoa muito humilde, batalhadora. Acho que todos conhecem ela aqui em Parapuã, a Dona Dirce. Dona Dirce. E sempre me inspirei nela nesse quesito e em tudo, né? Porque a minha mãe é uma pessoa fantástica, maravilhosa, gosta de trabalhar, sempre faz o máximo em tudo que ela tenta fazer. Então, para mim é um espelho, né? A minha mãe na humildade. E eu fui vendo assim que crescendo na minha carreira, conhecendo jogadores de altíssimo nível, Ronaldo, Zidane, os jogadores mais conhecidos aí do mundo, eu fui percebendo que quanto maior era o jogador, mais humilde ele era. Todos os jogadores assim com grandíssimo destaque que eu conheci sempre foram de uma humildade assim incrível, né? Enquanto que muitas vezes assim, em passagem por clubes, jogadores medianos, até de clubes pequenos já diferentão. A gente fala no mundo do futebol, era uma mala. Né? Então, assim, é incrível ver essa diferença. Sim. E acredito que essa humildade é de berço, é intrínseca dentro de mim. Eu sempre vou ser assim. E acredito que o ser humano, somos todos iguais e temos que ter a humildade de respeitar um ao outro e
E assim, tratar todo mundo igual. Muito bem. Você falando de clubes, eu gostaria que você mencionasse os clubes que você passou, os times que você jogou. Então, eu comecei no RS Futebol Clube, né, do Carpegiani, com 17 anos. E depois que eu fui campeão do mundo, sub-17, vieram muitas propostas, né? E de início, tive proposta para ser emprestado para clubes aqui de São Paulo, Cruzeiro. E também tinha proposta de Grêmio, Inter. Como eu estava lá no Rio Grande do Sul e meu nome estava muito em destaque lá, eu optei por escolher o Internacional de Porto Alegre, né? Então o RS fez um empréstimo de 1 ano com o Internacional e eu fui para o Inter. Mas eu tinha ainda 17 para 18 anos, estava novinho, começando ali, né? Então nessa idade são difíceis as oportunidades para entrar no jogo profissional, né? E acabei jogando alguns jogos com o Internacional de Porto Alegre e nesse mesmo período chegou um empresário italiano querendo comprar meu passe já, né, depois do Mundial. E o RS negociou meu passe, né, com ele, fez a venda do meu passe e me deixou emprestado no Internacional de Porto Alegre. E aí teve alguns conflitos assim, né, de negociações, porque esse meu empresário queria me levar para a Europa logo e eu estava ainda no Inter, né, de Porto Alegre. E chegou um momento em que esse empresário conseguiu fechar uma negociação com a Inter de Milão para mim ir para a Europa, né? Então estava tudo certo, tudo perfeito para mim ir já para a Inter de Milão. E no caso o Inter de Porto Alegre teria uma porcentagem, né, nessa venda, nessa transação, né? Aí um dia antes dos empresários lá, do dono do RS viajar para a Itália para assinar meu contrato, né? Eles decidiram conversar com o Inter de Porto Alegre e me retirar do Inter de Porto Alegre, porque estavam fechando o negócio com a Inter de Milão. Sim. Né? Eles alegaram que eu estava jogando pouco, tinha pouco espaço, né? Que estava novo e tal, e rescindiu o contrato com o Inter. E foram só para assinar o contrato com a Inter de Milão. Só que chegando lá, na hora de assinar, eles pediram um valor muito acima do combinado. E foi aí que a Inter de Milão não aceitou e acabou não fechando a negociação. Poxa. E aí, no caso, tive que ficar no RS, né? Saí do Inter, fiquei no RS. Mas logo depois, jogando com o RS, jogando o Campeonato Gaúcho, o Juventude se interessou. Na época, o técnico era o Ivo Wortmann e pediu meu empréstimo para o profissional do Juventude. Sim. E aí eu fiz nesse mesmo ano, isso foi em 2004, então eu joguei metade do ano no Inter, alguns meses no RS e depois o final do ano no Juventude, emprestado também. Quando finalizou esse contrato de empréstimo com o Juventude queria renovar comigo, mas o meu empresário, esse mesmo empresário, conseguiu fechar a negociação com o Nice, da França, para mim e para o Nice. E aí, naquele momento, eu tinha que escolher se eu continuasse com o Juventude. Eu tinha idade ainda para jogar a Taça São Paulo, né? Copa São Paulo, de futebol juniores. E o Juventude me queria para jogar essa taça e depois continuar no profissional. Mas, naquele momento, eu optei para ir para o Nice, porque eu tinha um objetivo de chegar na Europa, né? E foi aí que, conversando em reuniões e muitas negociações, eu acabei optando por ir para a Europa e jogar no Nice da França, né? Que acredito que seria uma vitrine ótima para mim. E acabou sendo, né? Porque eu fui para o Nice primeiro emprestado, 1 ano de empréstimo. E logo assim, depois dos meus primeiros jogos, né? Eu fiz um golaço lá contra o Mônaco. Poxa. No derby, no segundo jogo de campeonato. Eu fiz um gol quase do meio de campo contra o Mônaco. Eita! E logo depois desse jogo, o Nice quis já fechar minha contratação, comprar meu passe. E foi assim que eu fiquei em definitivo no Nice da França. Que maravilha, hein, rapaz? E me fala uma coisa, desses clubes todos que você passou, qual que foi, vamos dizer assim, um pouco mais, vamos dizer assim, desafiador fazer parte? Olha, acredito que em 2 momentos, por razões diferentes. Foi muito desafiador ir para a França com 19 anos, quando eu fui para o Nice, eu tinha apenas 19 anos. Chegar num país onde não conhecia o idioma foi muito difícil, muito desafiador, mas ao mesmo tempo era assim estimulante, porque eu
gosto de desafios, eu gosto de aprender, de conhecer novas culturas, novos idiomas. Então eu cheguei lá na França, procurei estudar o francês, aprender o mais rápido possível para me adaptar rápido. E assim, foi muito bom para mim. Desenvolvi muito, mas foi um momento muito desafiador essa chegada na França com 19 anos. E logo depois disso, depois que eu me destaquei no Nice, fui muito bem e que o Lyon me comprou do Nice, Sim. chegar num clube como o Lyon, que sempre estava ganhando os campeonatos, sempre na Champions League, altíssimo nível, foi muito desafiador também, porque tem uma máxima no futebol, né, que sempre se repete. Os treinadores falam muito isso, que o difícil não é chegar lá, o difícil é se manter lá no alto nível, né? Então esse era o desafio para mim quando eu cheguei no Lyon, né, num grandíssimo clube, se manter lá no alto nível. E assim, foi desafiador para mim, mas foi o melhor momento assim da minha carreira, porque aí comecei a jogar Champions League, decisões, né, ser campeão da França, campeão da Copa da França, foi muito importante para mim, né? E logo depois veio a convocação para a seleção brasileira principal também. Acho que a minha passagem no Lyon ali foi extremamente importante para a minha carreira. Gostaria que você comentasse também a experiência do Flamengo. Como é que foi esse momento para você? Tá, então, olha, só para ir assim, na linha do tempo, né, para depois não se perder. Logo depois do Lyon, eu joguei 4 anos no Lyon, né? Sim. E aí, quando estava ali no finalzinho do meu contrato com o Lyon, eu tive que optar ou renovar com o Lyon ou mudar de clube, né? Tá. E aí chegou a proposta da Lazio, da Itália. Opa. E eu tinha muita vontade de jogar no campeonato italiano. Já estava há 8 anos, né, no campeonato francês e tinha essa vontade de mudar também, né? Então eu optei, ao invés de renovar com o Lyon, fui para a Lazio. Aí na Lazio eu joguei mais 3 anos e meio, foi uma experiência muito boa também para mim. Um grande clube, Roma, morar em Roma também foi marcante. E aí depois, no finalzinho ali, no último ano de contrato com a Lazio, chegou a proposta do Flamengo. E eu optei por voltar para o Brasil, porque como eu tinha saído muito novo, né, saí com 19 anos do Brasil, praticamente quase não joguei em clubes brasileiros, né? E eu tinha essa vontade de jogar mais perto da minha família. Vim para o Flamengo também, era com o objetivo também de estar na vitrine aqui no Brasil, para tentar voltar à seleção brasileira, né? Porque quando eu estava no Lyon e fui convocado no meu primeiro jogo, que inclusive eu entrei no lugar do Neymar, né? Muita gente lembra desse momento. Sim. Infelizmente eu me lesionei, tive uma lesão muito séria, né, nesse jogo com a seleção brasileira e depois nunca mais fui convocado, né? Isso me atrapalhou bastante. Então eu tinha esse objetivo de voltar à seleção brasileira e vim para o Flamengo era assim um planejamento de jogar no Brasil perto da minha família, mas também tentar voltar para a seleção brasileira. Então no final, assim, no último ano de contrato com a Lazio, eu acabei rescindindo com a Lazio para vir para o Flamengo. Chegando no Flamengo, fui muito bem recebido, calor da torcida, foi maravilhoso. Foi um início assim muito empolgante, muito promissor. Né? Nos primeiros 3 jogos eu já estava ali com 3 gols, né? Fiz gol no São Paulo, gol no Palmeiras, 2 gols no Palmeiras e estava aquela empolgação, né? Contra o próprio time do coração, você foi lá e meteu o gol. Jogando no Allianz Parque ainda, que contra legal, o Palmeiras, no Allianz Parque. E minha família estava presente. Poxa vida, hein? Que gostoso. Meu irmão, minha cunhada. Eita! Minha irmã, meu pai foram lá para São Paulo para assistir o jogo, né, lá no estádio. E foi maravilhoso, assim. Foi um momento inesquecível também. Então foi um começo muito promissor no Flamengo, né? E aí, só que infelizmente logo depois começaram a vir algumas lesões. Eu tive algumas lesões que foi me atrapalhando muito. E inclusive depois eu tive que fazer um trabalho específico para voltar, né, a ter um alto rendimento, a não ter mais lesões, até que quando eu comecei a de novo pegar ritmo, jogar com frequência, me destacar, fazer gol, num jogo contra o Corinthians em São Paulo, aí eu sofri uma lesão muito grave, uma entrada do Fagner muito forte, que acabou provocando múltiplas lesões no meu joelho. E aí, nesse momento, foi assim, o momento mais difícil da minha carreira, porque eu tive dificuldade para recuperar. Foi difícil, assim,
chegar num consenso sobre o tipo de tratamento, recuperação. Eu precisava fazer algumas cirurgias, o médico do Flamengo não concordava. Então e eu não podia fazer as coisas sem a concordância do clube, do médico, né, do clube. E aí foi um período assim muito difícil, porque eu fiquei 10 meses afastado, né, sem conseguir voltar a jogar. Tentava voltar, sentia de novo dores e tinha que parar de novo. E aí foi um momento muito, muito difícil da minha carreira. Delicado, hein? E que acabou também se declanchando em um problema de saúde também. Em 2017 eu tive um câncer de testículo, que foi descoberto assim, graças a Deus também, porque eu não sentia nada, não tinha nenhum problema, treinava todos os dias, sentindo muito bem. E do nada eu fui selecionado para fazer exame antidoping em 3 jogos seguidos, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. E naquele momento eu até achei que era assim, um complô contra mim, porque é muito difícil você ser selecionado para um exame antidoping durante a temporada toda, porque são muitos jogadores. Sim. E naquele período eu ser selecionado para 3 jogos seguidos foi muita coincidência. Mas aí veio o resultado do primeiro exame, estava muito alterado, né? O beta-HCG muito alto. E aí começaram a desconfiar que eu tinha me dopado primeiro, né? Aí chegou o exame do outro resultado, né? Do outro exame, mesma coisa, alterado. E aí os médicos do Flamengo achavam que eu estava me dopando, né? E essa era a desconfiança. E aí quando chegou o terceiro resultado, né? Seguido, com alteração, beta-HCG muito alto, aí que começaram a perceber que podia ter alguma coisa de errado, né? Eu confirmando para eles que nunca me dopei na carreira toda, nunca precisei disso, nunca faria isso. E aí começou a se investigar outras possibilidades. E quando eu fiz o exame, né, de testículo, né, que era uma das desconfianças, foi diagnosticado, né, esse câncer de testículo. Que eu tive que fazer um tratamento muito rápido, cirurgia, quimioterapia. E então foi, sem dúvida nenhuma, o período mais difícil da minha vida, da minha carreira. Então, assim, a passagem no Flamengo teve momentos bons, maravilhosos, que foi o início, mas também depois teve momentos que foram os piores da minha carreira, né? Então, fiquei muito dividido, assim, nessa passagem do Flamengo, né? Eu prefiro guardar na memória e no coração os momentos bons, né? Os gols, os jogos, os momentos maravilhosos com o time. E prefiro acreditar que esses momentos difíceis foram para a minha evolução, para o meu aprendizado como ser humano, e acredito que isso foi um aprendizado muito grande e eu pude superar isso também, ser, nesse quesito, um exemplo para outras pessoas, né? Que talvez possam enfrentar esse tipo de doença, de dificuldade. Superei, estou aqui hoje, feliz da vida, muito bem. Né? Quando se tem um problema desse, né, os médicos falam da possibilidade de não ter mais filhos. E eu superei tudo isso depois e tive um filho maravilhoso, o Anthony, né, com a Flaviane, que hoje é uma pessoa que está comigo, do meu lado, uma pessoa maravilhosa, que me ajuda muito. E, assim, acho que depois de tudo isso, Deus me presenteou, depois de ter conseguido superar essas dificuldades, Deus me presenteou com coisas assim que eu nunca imaginava na minha vida. Hoje tenho uma vida muito feliz. Graças a Deus. Né? E sou muito grato a Deus por tudo. Muito bem. Falando ainda dentro desse contexto, né, que você comentasse qual o seu legado como jogador e o que você gostaria que as pessoas realmente lembrassem de você nessa trajetória profissional aí. Olha, eu acredito assim que meu legado como jogador é principalmente a questão de sair de um lugar muito longe, de vir de muito longe, né? A gente sabe que morando aqui no interior é muito difícil você ter a oportunidade, conseguir chegar lá e se manter, sobretudo, né, lá no alto nível. Então, acredito que assim eu gostaria, né, que ficasse esse legado, né, de foco, determinação, humildade e, principalmente, de que quando a gente sonha e tem a determinação e luta e vai em busca dos sonhos, nada é impossível. Nada é impossível. Muito bem. Porque assim, um garotinho, né, como eu, saí daqui de Parapuã, com todas as dificuldades que eu e minha família tínhamos, né, que éramos uma família assim muito humilde, muito pobre mesmo,
sem recurso nenhum, sair daqui e chegar onde eu cheguei, acredito que seja assim, um exemplo de que realmente, se a gente quer, se a gente buscar os nossos sonhos, acreditando com fé, com determinação, acreditando sempre que Deus pode abrir portas, acredito que a gente pode conquistar e chegar onde a gente quer. Olha, por questão de agenda, já são 10 horas e 35 minutos, né? A gente começa a bater o papo e o tempo passa. Por questão de agenda, o Ederson ele tem compromissos ainda hoje. Eu sei que você que está acompanhando agora aqui em Parapuã e no mundo afora pela internet, está adorando o bate-papo, nós também estamos. Por nós aqui da rádio, nós ficaríamos com o Ederson até meio-dia. Viu, Ederson? Mas você tem uns compromissos. Então, assim, essa é o nosso primeiro encontro aqui na rádio, mas primeiro de muitos. Nós gostaríamos de ter essa oportunidade mais vezes com você, para a gente continuar esse bate-papo vai ficar muita coisa que eu gostaria de te perguntar e que também os fãs gostariam de saber e que não vai dar tempo por questão de agenda. Mas fica já, em nome da nossa direção, do diretor João Miguel, o convite para você voltar mais vezes. Mas antes de concluirmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, não só para os garotos que estão começando agora, também atrás desse sonho maravilhoso de se tornar um jogador de referência nacional e internacional mundial, mas também para aquele pai, né, para aquela mãe, aquele ouvinte que está nos acompanhando agora, que você deixasse essa mensagem aí de, vamos dizer assim, motivação e ativação para esse ouvinte. Olha, a mensagem que eu posso deixar é assim: acreditar sempre, né? Ter fé. A fé é acreditar naquilo que nós não vemos, né? Então, eu de criança, eu sempre acreditei, sempre tive fé, eu me visualizava assim no futuro, jogando futebol em grandes clubes, e a gente passa assim por obstáculos que às vezes a gente acha que vão ser insuperáveis, né? Mas se a gente tiver fé, determinação, foco, a gente supera, a gente consegue, né? Sempre com aquela fé em Deus e em você mesmo, acreditando em si mesmo. Acredito que isso é fundamental, não só no futebol, mas como para a vida em si, porque dificuldades todos temos, né? O importante é ver como que nós lidamos com essas dificuldades, né? Sempre com pensamento positivo, sempre com fé, que a gente consegue superar qualquer obstáculo. Essa é a mensagem que eu deixo para os jovens, as crianças, todos aqueles que querem ser jogador de futebol, né? De, se é realmente o que você quer, de se doar ao máximo para aquilo que você quer. Porque é importante a gente também fazer o que a gente gosta, né? Mas mesmo fazendo o que a gente gosta, a gente tem que fazer com determinação, com fé e com muito foco, que a gente consegue tudo que a gente quer. Essa é a mensagem. O Ederson, agradecendo demais esse momento, tá? Agradecendo você ter aceitado o convite do nosso diretor João Miguel, mais uma vez deixando os microfones sempre à sua disposição. Questão de agenda, a gente vai respeitar, você falou que tem os seus compromissos, o bate-papo está muito gostoso, mas você vai voltar mais vezes, eu sei disso, e a gente fica muito feliz em saber que nós temos filho da nossa terra, um parapuense nato, uma pessoa que chegou no nível que você chegou, e a gente sente em você um nível espiritual muito grande, né? Como é que chama a sua mamãe? Dirce. A dona Dirce, parabéns para a senhora, pelo filho que a senhora tem aqui. É realmente uma pessoa de um coração muito grande, e a espiritualidade, né, o nível espiritual dele aqui no estúdio, a gente percebe que é muito forte. Parabéns por essas e outras, a senhora e toda a família, e em especial você, Ederson, que você continue sendo esse cara maravilhoso. A gente percebe que, além de um filho sensacional, um profissional, você também é um paizão, né? A gente percebe que quando você falou o nome do filho, aí você ficou emocionado, aí o seu coração acelerou. Que Deus continue te abençoando grandemente, e esperamos você aqui mais vezes no nosso programa. Combinado? Combinadíssimo, Máximo. Eu que agradeço, um bate-papo muito legal. Fiquei muito feliz aí por esse convite, e com certeza hoje eu voltei a morar aqui na terrinha, né? Moro aqui em Parapuã, tenho meus compromissos, né? Tenho os compromissos com a família, com o sítio que eu tenho aqui perto, mas estou à disposição. Quando vocês quiserem, a gente combina novamente, e será um prazer estar aqui novamente para continuar esse bate-papo, né? Porque tem muitos assuntos, né, para a gente desenvolver, e o tempo passa rápido, né? Então,
numa próxima oportunidade estarei à disposição para a gente continuar nosso bate-papo aí. Ô Ederson, as pessoas falam assim, ex-jogador. Acho que para mim você nunca vai ser um ex-jogador, você é um jogador. Eu acho que esse negócio de ex não combina, não é? Muito obrigado por tudo aquilo que você nos propiciou aí no esporte, aí no futebol, né? Em momentos especiais da família brasileira aí. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês e espero que eu possa ser o eterno jogador de Parapuã. Isso aí. Que as pessoas nunca se... É o nosso camisa 10, aí ninguém esqueçam, segura não. né? Mas acima de tudo, que as pessoas se lembram não só do jogador, mas do ser humano, né? Isso. Porque acredito que isso é o mais importante de tudo. Muito bem. O ser humano exemplar. Legal. Obrigado, Ederson. Deus te abençoe. Eu que agradeço. Até breve. Até breve. Um abraço a todos os ouvintes aí parapuenses. 10h40 agora. Daqui a pouco tem mais. Nova Alvorada FM.